Olha, as ações da Vale dispararam. Elas subiram mais de 10% no último mês e 23% de agosto para cá. Sendo que parte dessa alta pode ter a ver com rumores de um possível dividendo extraordinário. Essa notícia foi ganhando força desde então, ainda mais depois da divulgação dos resultados recentes. E no meio disso tudo, tem gente grande no mercado vendo a Vale como a melhor mineradora do mundo. Eu sei que isso aqui anima muitos, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. É a verdade que ninguém está falando sobre a Vale. Por isso, nesse vídeo, a gente vai te explicar o que está acontecendo com a Vale agora, a gente vai te responder se a gente vai ter dividendos extraordinários ou não, te mostrar um risco que poucos podem estar falando, e no final a gente vai falar se vale ou não a pena investir em ações da Vale pensando em dividendo. Tudo isso é claro sob a nossa ótica, sobre os nossos métodos de seleção de ações, que você pode avaliar, ver se faz sentido ou não para ti. Então presta muita atenção no que o Felipe, meu sócio, vai te falar agora. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Beleza, vamos lá e vamos dar uma olhada na Vale porque tá no radar de todo mundo. Dividendos extraordinários sendo falados por aí, inclusive com a ambição de ser a maior mineradora do mundo, o que fez com que as ações subissem muito forte, principalmente da metade do ano para cá. Já são 19% nos últimos 6 meses, se a gente pega da última queda aqui, são 30% de julho para cá. E aí parece ter uma certa euforia no mercado com o ativo nesse momento. Agora, vamos olhar para o que está acontecendo por trás, dentro da companhia, com os números, para a gente entender quanto a realidade condiz com essas emoções do mercado. E vamos começar pelo pronunciamento aqui que o CEO da Vale, o Gustavo Pimenta, fez recentemente. Abre aspas, a Vale deveria ser a maior mineradora do mundo, estamos sentados sobre a maior reserva mineral do planeta. E aí ele continua, precisamos destravar o valor dessa companhia. E aqui ele não está falando de produção de minério pela Vale, não. Ele está falando de valor de mercado mesmo, a empresa com mais valor desse nicho no mundo. E hoje a Vale vale cerca de 44 bilhões de dólares. E isso já é suficiente, quando transformado para reais, para colocar ela na terceira posição de maior empresa do Brasil. Por si só já parece grande demais. Só que quando a gente vai comparar a Vale com as principais gigantes do setor de mineração do mundo, aí a história muda. A BHP, que é a líder hoje do mundo, ela vale cerca de 3 vezes mais do que a Vale. A Rio Tinto vale mais do que o dobro. E tem um detalhe importante aqui. Lá em 2010, a Vale chegou a ser a segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado. Se a gente fosse fazer uma conta de padeiro muito rápida aqui, para a Vale chegar em primeiro lugar do mundo hoje, ela precisaria multiplicar por mais de 3 vezes o seu valor no mercado atual. Ou seja, os R$65 de cotação da Vale hoje precisariam superar os R$195 por ação. E aí, como o CEO está incomodado com isso, ele agora tem um plano claro. A meta é, até 2030, alcançar 360 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. E para contexto, em 2024, fechado, a Vale produziu 328. Ou seja, em termos percentuais ali, eles querem aumentar quase em 10% a capacidade de produção de minério da Vale. E aí esse aumento faria a Vale tocar na primeira posição de maior produtora de minério de ferro do mundo. E aí a gente olha os resultados recentes que foram positivos, a ambição da empresa para os próximos 5 anos, que é muito grande e pode de verdade destravar um valor muito forte daqui para frente. É óbvio que os ânimos do mercado ficam mais aquecidos, né? Tentando entender se isso é o começo de uma grande alta que vem pela frente. Mas será que isso aqui importa para o seu bolso? Como é que a gente toma uma decisão de investimentos a partir disso tudo? Vamos continuar olhando os números aqui para ter mais clareza. Recentemente, o Jefferies, que é o banco de investimento global, acabou de colocar a Vale como a mineradora preferida deles no mundo inteiro. Traduzindo isso para números, eles estão vendo um potencial de alta que chega até a 24%. Inclusive, uma palavra bem forte que eles usaram no relatório recente ali, dizendo que o desempenho da Vale tem sido subestimado pelos investidores, que ele é excepcional demais. E isso não está no preço. E eles estão falando isso por alguns pontos muito relevantes nos números da empresa. O primeiro ponto é a desalavancagem que a Vale está tendo de forma muito acelerada, ou seja, a dívida está conseguindo ser reduzida. Hoje a dívida líquida está em cerca de 16,6 bilhões e a meta é chegar em 15. E inclusive esse daqui é o gatilho que tem tudo a ver com os dividendos extraordinários que ela vem falando. Conseguindo baixar de 16 bilhões de dólares para os 15 bi, que é a meta, isso ali vai liberar a distribuição dos dividendos. Então a redução da dívida é o primeiro ponto. O segundo são os cortes de custos impressionantes que a Vale está conseguindo, o que traz um ganho operacional muito grande. Só para a gente ter isso em números, o corte do custo de produção de cobre, que vem se tornando um minério cada vez mais explorado pela Vale, foi de 65%, enquanto o do níquel caiu mais de 30%. Sem falar na melhor eficiência de custos também nas soluções de minério de ferro, que esse sim é o principal minério de atuação da Vale, com um custo que ficou em $20 por tonelada, que significa 6% a menos do que a projeção da XP e de uma parte do mercado para os resultados da Vale. E aí isso aqui também ajudou a Vale a ter resultados que surpreenderam no terceiro trimestre de 2025. Lucro líquido de quase 2,7 bilhões de dólares,
que significa um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, superando a expectativa de todo mundo. E aí, melhor eficiência operacional, que leva a um lucro líquido maior. Se tem lucro líquido maior, tem uma sobra de caixa um pouco maior que permite continuar o processo de desalavancagem da empresa. Se a desalavancagem continua andando, os juros da dívida começam a reduzir, o que naturalmente desafoga ainda mais o caixa da empresa e permite com que ela tenha ainda maiores ganhos operacionais. Quando a gente faz essa leitura assim, parece ser uma bola de neve positiva para a empresa. E aí, será que ela vai conseguir realmente baixar a dívida a ponto de distribuir os dividendos extraordinários que dependem da queda da dívida? E a Vale foi questionada pela CVM sobre isso. E a resposta deles foi bem interessante. Oficialmente, a Vale disse que ainda não há decisão formal sobre, mas que, abre aspas, é de se esperar que a companhia aprove a distribuição de dividendos extraordinários num futuro próximo. Ou seja, eles não confirmaram, mas deixaram bem claro que está no radar. Se a gente olha para o histórico de dividendos da Vale nos últimos anos aqui, em termos de dividend yield, 2024 fechou em 9,8% e esse ano, os últimos 12 meses, a gente está em cerca de 7%. E aí quando a gente olha para o dividendo pago de forma financeira, a gente vê um valor decrescente aqui ao longo dos últimos anos, mas já está com R$ 4,00 esse ano comparado com R$ 5,35 do ano passado. Sendo que normalmente é muito comum que no final do ano, ali por novembro mais ou menos, a Vale costuma fazer mais um anúncio de dividendos. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024. E também em 2022. Só que ainda não chegou aqui em 2025. Provavelmente a gente vai ver esse valor aumentar um pouco até o final do ano. Então, se os dividendos extraordinários vierem, a gente vai ver aquela barra aumentar. E tem mais um fator que gera um pouco mais de urgência nessa distribuição de dividendos, que é a aprovação ali da reforma do imposto de renda, trazendo a possível taxação dos dividendos em distribuição para as empresas. O que pode fazer com que várias empresas tendam a antecipar esse dividendo para ainda nesse ano. E aí esse conjunto de fatores faz com que as estimativas do dividendo extraordinário projetado pelo BTG Pactual ali seja de cerca de 1 a 2% para os acionistas. O que quando a gente pega a cotação da empresa, seria de cerca de 60 centavos a R$ 1,20 por ação, mais ou menos. Ou seja, ninguém ainda cravou se vai acontecer os dividendos extraordinários e quando isso vai acontecer, de quanto isso vai ser, mas já tem um cheiro muito bom no mercado de que vai. Agora, qual é a verdade que ninguém conta nisso tudo aqui? A verdade mesmo, e isso pode doer para quem esteja muito otimista com a Vale nesse momento, é que mesmo esse conjunto de coisas que parecem muito positivas, colocadas de forma lógica aqui no vídeo, elas não fazem a Vale só por isso uma boa empresa para investir. Perceba que o mercado financeiro é muito bom em colocar narrativas, sejam positivas ou negativas, sobre algum ativo ou alguma classe de investimento. E é exatamente o que a gente veio fazendo ao longo desse vídeo, analisando as coisas de forma positiva e deixando um aspecto de que tudo tá bom demais, isso é uma ótima oportunidade. Só que o que ninguém fala pra você é que não é isso que tem que fazer você tomar a decisão daqui pra frente. O que precisa te mostrar claramente se é hora de comprar ou de vender é a tua estratégia. E essa precisa ser muito clara pra não restar dúvidas em como fazer isso. Aqui no Clube do Valor, o que a gente gosta é de não olhar pra narrativas, não olhar pra vieses emocionais do mercado, muito menos pra termos qualitativos. O que é que o CEO falou? O que é que as pessoas acham que vai acontecer? Não, aqui a gente olha 100% pra números, pra dados, pra o que a gente já tem hoje. E assim, nunca restam dúvidas se é hora de comprar ou de vender um ativo. E quais são os critérios claros quando a gente vai olhar para uma empresa de dividendos? Primeiro, a gente olha para empresas acima de 3 milhões de reais por dia em liquidez diária. Depois, a gente faz alguns filtros para retirar empresas do mercado que não tenham lucro líquido positivo, por exemplo, que tenham lucro por ação muito variável ou com tendência negativa nos últimos anos. E principalmente empresas com limites de payout não aceitáveis, ou seja, aquelas empresas que não demonstrem ênfase em distribuir dividendos. Depois, a gente busca um ordenamento das empresas olhando para quem mais paga dividendo nos últimos 36 meses de forma ponderada. E aí sim, de forma muito clara, restam as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. E é por ter critérios tão claros assim que quando a gente olha para a Vale de forma específica, ela não entra entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa sob a nossa ótica. E isso acontece por um fator muito claro que ela não corresponde dentro da estratégia. O lucro líquido da empresa de 2021 até aqui, ele está decrescente de uma forma muito enfática. Todos os anos a gente viu quedas nos lucros de lá para cá. E a nossa estratégia não gosta disso porque uma empresa que não está crescendo os seus lucros nos últimos anos não demonstra claramente que ela vai conseguir aumentar o pagamento de dividendos para o futuro. Ah, Felipe, mas será que os dividendos extraordinários que podem acontecer, as palavras do CEO, a Vale tentando ser a maior mineradora até 2030? Bom, tudo isso é só especulação e o que vale de verdade para uma estratégia são os números. É por isso que quando a gente olha para o histórico da máquina de dividendos, ela teve uma performance muito acima do Ibovespa, justamente por desconsiderar fatores que não fazem sentido considerar e olhar somente para aquilo que gera resultado. Se eu te mostrar
mostrei o que é que está acontecendo com a Vale, como é que foram os resultados recentes, que história é essa dos dividendos extraordinários, o que é que ninguém tá te falando sobre isso tudo e como é que a gente gosta de olhar em termos da nossa estratégia para a Vale nesse momento. Isso quer dizer que a nossa forma de investir seja a mais certa do mundo? Claro que não, mas é isso que a gente acredita e é isso que a gente passa aqui para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a te dar mais clareza sobre como olhar para o mercado e para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.